tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo para dividir um pouquinho com vocês sobre a minha experiência na verdade, o desafio que a gente está enfrentando, né, com os pequenos por conta da pandemia, né, o desafio nos estudos por conta dessa pandemia que pegou aí todo mundo de surpresa e parou o mundo. Aqui em casa, né, como vocês sabem, eu tenho a Alice, que tem 10 anos, e a Helena, que tem 5 anos. E eu tô enfrentando não problemas, né? Desafios, eu prefiro chamar dessa forma, com as duas. Porém, com a Helena, o meu cenário foi um pouco mais delicado e eu tive que correr um pouco mais atrás. Eu acho que é válido a gente dividir isso, porque eu acredito que esteja, se não todo mundo, a grande maioria passando pela mesma situação. E é bom a gente dividir isso para que a gente não se sinta sozinha, né? E para que a gente veja que tem solução, né? Assim, não é nada sério, enfim, que eu sei que tem pessoas em situações até bem mais delicadas, mas é sempre bom a gente ver e ver como uma outra pessoa seguiu, né, o caminho e de repente a gente consegue até ter uma luz, ou então a gente achava que era um problema, a gente vê que é comum e que a gente vai conseguir solucionar. É só a gente, de repente, ter um pouco mais de atenção, ou então simplesmente esperar, né, o tempo da criança, enfim, as coisas vão se resolver. A Helena, ela tá no pré-2. Ela vai fazer 6 anos em novembro. Então, ano passado, o que aconteceu? No início do ano, a gente fez uma viagem, 2020, a gente fez uma viagem para São Paulo. Ricardo entrou de férias, por acaso ele entrou de férias no início do ano, não era nem comum ele entrar de férias nessa época. E a gente decidiu fazer uma viagem para São Paulo, que a gente estava querendo muito fazer, e com isso as meninas acabaram não começando a aula na data certa, porque ele pegou férias bem na época que elas iam começar as aulas. Como era início, ainda ia vir carnaval, elas acabaram faltando esse primeiro período, porque como vocês sabem, o Ricardo trabalha embarcado, a gente tem pouco tempo junto, então a gente estava de férias, as aulas iam começar ainda ia ter a pausa do carnaval, enfim, a gente acabou não mandando elas para a escola nesse período. Então, a gente voltou de viagem e aí teve o carnaval e elas começaram a aula já em março, nessa volta do carnaval. Eu acho que, se eu não me engano, elas foram no primeiro dia de aula e depois elas só foram quando teve essa volta do carnaval já em março. As aulas começaram, inclusive coloquei elas no transporte e na semana seguinte veio aquele aviso que ia parar tudo, né, os 15 dias e ia ser só 15 dias, aquela coisa que tem até videozinho aí na internet. E pegou todo mundo de surpresa, né? O que aconteceu? Parou tudo, né? E nesse meio tempo, por conta dessa... O Ricardo ficou... Aí as férias dele acabaram, né? As férias do Ricardo. E ele ficou doente. Inclusive, a gente tem quase certeza de que ele teve Covid. Logo no iniciozinho, ali em março do ano passado. A gente não pode dizer 100%, porque naquela época não tinham testes, né, de Covid. Então, a gente acabou não fazendo, mas era assim, todas as características, inclusive no meu prédio, acabou falecendo um garoto que tinha todas as características do Covid. Depois vieram dizer que não era Covid, enfim, mas era muito similar ao Covid, foi muito de repente. E no meu prédio também, uma pessoa do mesmo andar ficou internada no CTI. Enfim, o Ricardo também ficou doente bem nessa época. Então, tudo indica que ele teve o Covid. Então, ele acabou emendando férias e ficou doente, e a pandemia. E o que aconteceu? Ele foi demitido. Ele foi demitido logo no iniciozinho da pandemia. A gente ficou desesperado. O que era 15 dias acabou se estendendo. E a gente ficou, assim, sem saber o que ia fazer. Desesperado. O Ricardo estava 13 anos nessa empresa, um trabalho super estável. A gente se encontrou sem trabalho, no meio de um turbilhão de informações, ele estava doente, então a gente ficou assim, perdido. E a Helena nessa época estava entrando no pré-1, né? Ela saiu do maternal 2 e estava entrando no pré-1. A Alice estava no 3º ano do ensino fundamental.
Então, o que que a gente fez? A gente acabou tirando a Helena da escola, porque ela, inclusive, a escola ainda estava se adaptando, não tinha nem ensino remoto, eles estavam ainda fazendo a questão do sistema, enfim. Não vou saber exatamente as datas, mas assim, foi tudo muito de repente. Heleninha aqui. Então foi tudo muito de repente e a gente acabou decidindo tirar a Helena da escola nessa época do pré-1. Por conta disso que eu falei, a gente tinha que diminuir, enxugar o nosso orçamento, porque ali naquele momento, qual era o foco? Sobreviver, tanto em saúde, quanto de comer, né? Pagar as contas, enfim, sem trabalho, a gente começou a pensar no que a gente ia fazer para manter nosso orçamento mensal. Aí foi até que surgiu o empadão, né? Depois eu quero vir aqui contar até a história certinha de como surgiu. E a gente começou a fazer o empadão nessa mesma época, trabalhar juntos, nossos esforços ficaram completamente focados nisso. E na nossa segurança, né? Pra não, né, ficar doente, pra ninguém ficar doente. E foi tudo assim, né? Aquela coisa. Então a Helena acabou não indo pra escola. A Alice eu não tirei, porque a Alice, ela tava no 3º ano, então eu continuei pagando a escola. A Helena, a gente pôde fazer a escola, nossa, foi maravilhosa nesse momento, porque entendeu, enfim, a gente mostrou o nosso cenário, que estávamos, né, pelo que a gente tava passando. E eles foram super compreensíveis pra gente fazer o cancelamento do contrato, enfim. Acontece que a Helena saiu da escola. E ficou esse tempo sem estudar até quase o final do ano, né? E assim, eu sem fazer nada com ela da escola, nada, real, assim, sendo muito sincera, a gente não fez nada de pré-1, a gente simplesmente tentou sobreviver, né? Graças a Deus, né? Estamos aqui. E a Alice a gente ainda fazia, enfim, sem foco nenhum, mas assim, fazendo os trabalhinhos e tal, mas não era, de fato, não era o nosso foco. Mais perto do final do ano, a gente acabou contratando uma professora particular para a Helena ter aula em casa, porque a gente começou a ver que a Helena estava assim com mais dificuldade e que ela ia sentir muita dificuldade quando voltasse à escola no ano seguinte, e para que ela tivesse também contato, né, com os estudos, coisa que a gente não estava conseguindo focar, né? Então a gente fechou uma professora particular que ia lá em casa e dava aula para ela na parte da tarde. E isso ajudou demais ela, deu um salto, assim, já de desenvolvimento muito legal. Ela conseguiu, evoluir bastante, enfim, ter contato com o que ela já não estava mais tendo contato, que essa parte escolar, porém, né, sem a vivência, né, sem a socialização, que eu acho muito importante. Enfim, gente, foi meio que pra tapar um buraco e pra gente não se sentir tão culpado, né, por ela estar afastada da escola. O ano virou e a gente matriculou ela na escola de novo, na mesma escola, e ela foi direto pro pré-2, né, porque ela já tinha iniciado o pré-1 e pela idade, enfim, ela foi direto pro pré-2. Aí acontece que ela entrou no pré-2 direto no maternal 2. Ela não fez o pré-1, ela pulou o pré-1. E o pré-1, gente, ele é uma base, assim, importantíssima. Pré-1 e pré-2, óbvio, maternal, todas essas séries. A educação infantil toda é muito importante pra criança. Muito importante. Isso aí é uma coisa que eu não preciso nem dizer. Ela é a base de tudo, né? E a Helena, ela não teve contato com a base. O que é letra, o que é número, o que é forma, o que é cor, cortar, coordenação motora grossa, fina, enfim, tudo. O básico do básico. Ela não teve contato. Não, ela esqueceu completamente a questão da socialização, da autonomia do ambiente escolar, tudo. Então, eu comecei a enfrentar alguns desafios muito grandes. Somado a ela não ter feito a série, ela ter praticamente pulado uma série, a Helena é uma criança diferente da Alice. O que, assim, a gente no início, né, começa a fazer muita comparação. O que é errado, mas acontece. Isso é inevitável. A gente usa de comparação para fazer, né, análises. A Alice sempre foi uma criança muito
é ágil, rápida, ela pega as coisas com muita facilidade. Já a Helena, ela precisa de um pouco mais de atenção e ela é um pouco mais imatura. Eu digo que ela é um bebezão, mas ela é de fato um bebezão, assim. Ela é mais imatura, inocente, enfim. Ela tem o tempo dela. Cada criança tem o seu tempo. E a Helena tem um tempo diferente da Alice. Então somou isso, né? Essa imaturidade dela com essa questão escolar. Então eu comecei... Aí também mais uma coisa. A escola que elas estudam é uma escola tradicional. Uma escola que a alfabetização ela é feita por letra cursiva, ela tem um método de aprendizagem mais tradicional. E, assim, nossa, eu não quero falar alguma coisa sem conhecimento, mas eu acho que, assim, para crianças que têm um pouco mais de dificuldade, não dificuldade, para crianças que têm, né, são um pouco mais imaturas, acaba sendo mais desafiador, porque é uma escola, né, que tem já aquele processo, né, mais tradicional. Então, aí somou tudo, né, como eu estava dizendo, a imaturidade dela, a questão do afastamento escolar, essa forma de alfabetização, no caso dela, pré-alfabetização, mais tradicional. E aí também uma das coisas que acabou somando também para dificultar um pouco a minha vida é que eu escolhi um nome para minha filha com uma letra, porque assim, lá eles aprendem letra cursiva. E o H, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o H para mim, é a letra cursiva mais difícil de se fazer, eu acho. É um J misturado com um L, enfim, é muito difícil. E pra completar, é uma letra que não tem som. Então, assim, dificultou muito essa questão até do nome próprio dela. Ela já sabia fazer o nome próprio dela em letra bastão, né? Mas na letra cursiva não, que é a letra que a escola ensina. Ela no pré-2, ela vai fazer uma pré-alfabetização. Ela vai ter contato, né, com... na verdade, eu acho assim, o pré-2, desculpa estar falando alguma coisa errada também, mas é uma análise minha. O pré-2, ele meio que é uma revisão do pré-1 e uma apresentação dos fonemas, enfim, dos encontros vocálicos mais básicos para ela ir pro primeiro ano de ser alfabetizada. Então, ela precisa daquela base do pré-1, né? E precisa ter um pouco de maturidade para entender essa parte que vai levar ela à alfabetização lá no pré-1, lá no primeiro ano. Então, eu comecei a encontrar muita dificuldade. Começou a surgir muitas dúvidas na minha cabeça em relação à dificuldade de aprendizagem dela. Eu comecei a pensar que ela pudesse ter uma dificuldade de aprendizagem um pouco... algo assim mais específico, que não fosse só a lacuna estudantil, assim, vamos dizer, se existe essa expressão. Eu comecei a pensar no seguinte, eu falei, na minha cabeça, né, como mãe, talvez vocês pensem da mesma forma, é bom a gente falar como eu pensei. Eu pensei assim, cara, se ela tem alguma dificuldade de aprendizagem, que não é só imaturidade, se for alguma coisa mais pontual, tipo, vou dar exemplos, uma dislexia, uma descalculia, um TDAH, enfim, qualquer dificuldade de aprendizagem, se ela tiver isso, eu preciso diagnosticar o mais rápido possível para que eu consiga fazer com que ela tenha acesso à informação de forma que ela consiga armazenar. Porque não adianta eu jogar uma informação se ela não conseguir armazenar aquela informação daquela forma que foi apresentada. Então, eu comecei a ver isso. Falei, gente, você precisa saber se ela tem alguma dificuldade específica. E aí eu comecei a entrar em contato, pesquisar, enfim, ver o que eu poderia fazer. E o que eu fiz? Eu procurei pelo plano de saúde psicóloga para ela, pra gente fazer um teste... Eu não vou saber direito, mas enfim, procurei um psicólogo pra gente fazer uma análise em relação a isso, de aprendizagem dela. E também contratei uma professora particular para ajudar ela a base, né? Porque na escola ela estava dando a matéria do pré-2, vamos dizer assim.
sendo que ela não tinha o pré-1. Então, ela precisava dessa base. E a ajuda também de como eu ia fazer o trabalho com ela do pré-2 sem a base do pré-1. Então, assim, cara, eu precisava de ajuda. Então, assim, eu vejo que como que é difícil pra, de repente, alguém que não pode fazer isso. Porque, assim, eu tô no meu limite de gasto. Porque eu procurei pelo plano de saúde, não encontrei nos horários que eu podia ir perto da minha casa, passando direto pelo plano de saúde. Então, eu tinha que pagar pra pegar o reembolso. E isso já mexeu muito no meu orçamento, porque eu demorava praticamente 2 meses pra receber o reembolso do primeiro mês. Então, isso a gente pagava por sessão. Então, isso acaba, né, dando uma dificultada na nossa vida financeira. E também contratei a professora particular, que a gente paga por hora. E também tem a escola, e tem todos os gastos de escola, enfim, tudo aquilo que demanda, né? Então, assim, foi um investimento financeiro e um investimento, assim, de energia, atenção, foco, tudo, para que ela meio que assim, a Alice eu praticamente deixei de lado. Por quê? Dividindo com você o que passou na minha cabeça. A Alice, ela já tem toda a base dela, vamos dizer assim, né? O que a Helena acabou não pegando, está pegando agora. A Alice, o que ela tem na escola? Ela tem conteúdo. Ela levando o conteúdo, a gente consegue colocar em dia. Ela tá com um pouquinho de tosse. A gente consegue colocar em dia, acredito que, assim, na minha cabeça, meu pensamento, de forma mais fácil do que a Helena, que tá no início, é a base de tudo. E a Helena, ela ia entrar no primeiro ano, na alfabetização. Então, assim, era uma coisa que eu precisava correr, entendeu? Na minha cabeça. E eu acho que todo mundo deveria, também pensa assim, né? E fazendo uma análise agora, cara, muito pior, né? São as pessoas que estavam ano passado na alfabetização e esse ano também na alfabetização. Então eu tive muita sorte, porque ela pegou o pré-1 e o pré-2 e ano que vem, se Deus quiser, a vida vai estar mais normal e ela já vai ter passado por esse turbilhão e assim, intensificação aí de estudo. Então, acabei fazendo isso, levando ela pro psicólogo e junto com a escola. A escola foi sensacional comigo, uma atenção maravilhosa. Eu tive uma sorte com a professora que eu peguei da Helena, assim, muito atenciosa, focada, interessada, sabe, em ver o desenvolvimento dela. E, nossa, foi tudo maravilhoso. Consegui também uma psicóloga, uma profissional maravilhosa, atenciosa, professora particular, tudo excelente, que ajudou muito. Mas, gente, eu vou te dizer o que foi primordial para isso, foi o esforço da Helena. Assim, eu tenho muito orgulho do esforço dela e do empenho, da vontade dela de conseguir. E só com 5 anos, sabe? Foi uma carga tão pesada em cima dela, dela absorver coisas e tudo sendo jogado em matéria do primeiro ano, em matéria do segundo ano, e fazendo aula particular. E assim, no início, eu entrei numa neura de jogos, isso, que não sei o que lá, e comprar isso, comprar aquilo, e sabe, o tempo inteiro repassar com ela letras e números e fazendo não sei o que ela começou até a tomar um pouco de terror. A gente falava assim, vamos jogar alguma coisa que não seja de letra, que não seja de número. Então, assim, eu precisei frear, isso pra mim foi tudo um aprendizado, sabe? Gente, eles têm um tempinho deles, eles têm o momento deles. É óbvio que a gente tem que correr atrás, estimular o máximo que a gente puder, mas sem essa sangria desatada, porque isso pode criar até um bloqueio, né, neles. Então, para concluir essa questão da análise do psicólogo, da escola e tal, a psicóloga, ela não consegue fechar um diagnóstico completo, porque a Helena ainda tem 5 anos. Então, assim, para ela diagnosticar uma dislexia, por exemplo, ela precisa estar mais avançada na fase de alfabetização. Pelo que eu entendi, é isso. Se não for, desculpa. Mas, fazendo uma análise geral, a gente chegou a uma conclusão de que ela não tem
nenhuma dificuldade importante de aprendizagem. Até porque ela deu um salto de desenvolvimento surreal. Surreal. Gente, eu vou botar aqui no final do vídeo algumas imagens para registrar essa evolução dela. E a forma como ela tá escrevendo hoje em dia, ela nem fez 6 anos ainda, e ela praticamente fez um supletivo de educação infantil. É surreal. Assim, eu fico encantada com o potencial das nossas crianças, sabe? E assim, e fico admirada com como ela se doou para isso, entendeu? Também não posso deixar de também falar um pouquinho de mim nesse sentido, porque assim, realmente eu fui bem incansável em relação a isso. Eu foquei demais nisso, eu fiz o que eu pude para que ela pudesse, sabe, conseguir sair ali daquele... Por que estava acontecendo, gente? O que estava mais me deixando nervosa e entristecida? Eu comecei a ver a Helena deixando de fazer atividades comuns do dia a dia, porque ela não conseguia fazer coisas básicas. Por exemplo, ela não gostava de brincar de pique-esconde. Por que ela não gostava de brincar de pique-esconde? Porque ela não sabia contar. A Helena, ela não sabia até pouco tempo, alguns meses atrás, ela não sabia contar até 10. E isso causava um desconforto nela muito grande. A Helena, ela... quando ela ia pra escola, ela não conversava com ninguém, ela não sabia o nome de amiguinho nenhum. Vocês veem a Helena nos meus vídeos, no Instagram, vocês veem como ela é comunicativa, expansiva, alegre. E ela era uma outra pessoa na escola, completamente retraída. Por quê? Ela não tinha confiança, entendeu? Ela se sentia ameaçada, acuada, porque ela não conseguia acompanhar, entendeu? Então aquilo me dava uma aflição, uma angústia muito maior do que ela saber contar, saber a letra, saber... Pra mim pouco importa, ela só tem 5 anos, entendeu? Eu sei que cada um tem o seu tempo, mas eu vi que aquilo estava trazendo uma angústia muito grande para que ela conseguisse ter uma vida normal, entendeu? E também eu queria saber se eu precisava apresentar de uma forma diferente para ela, caso ela tivesse alguma dificuldade especial, que eu tivesse que apresentar de uma forma diferente. Talvez ela não grave dessa forma tradicional, eu tenho que apresentar de uma forma diferente, né? Enfim, eu queria, assim, tentar otimizar o nosso tempo para que ela conseguisse chegar lá no primeiro ano com uma base legal, entendeu? Por ela, principalmente por ela, sendo, assim, muito honesta, porque a comparação que eu fazia delas era natural, mas não era uma comparação para que ela tivesse o mesmo nível e que ela fizesse as mesmas coisas no mesmo tempo. Isso para mim pouco importa. Quem é mãe sabe, né? E quem é mãe, assim, de mais de um filho vai entender que a gente faz comparações de desenvolvimento que são naturais, mas que pouco importa se um falou mais cedo, se um falou mais tarde, se um aprendeu de um jeito, aprendeu de outro. Cada um tem a sua personalidade, o seu tempo, tudo. Eu tava conversando até com o Ricardo hoje sobre a personalidade delas, sabe? Como é incrível que a gente tem a mesma criação, a mesma vivência, tudo igual. E elas são tão diferentes. A Alice é tão intensa, carinhosa, ela é a flor da pele, sabe? Responsável. Ela é intensa. Eu acho que é a palavra que define a Alice. A Helena, ela já é mais leve, ela é mais independente, ela é alegre, ela é inocente, assim, ela tem um brilho no olhar, sabe, assim, que é... Nossa, quando eu falo delas, eu fico, assim, emocionada, porque eu sou fã das minhas filhas. Não porque são minhas filhas, mas, de verdade, eu sou muito fã das minhas filhas, assim. Eu acho elas sensacionais, assim, eu fico muito orgulhosa do que elas estão
se tornando, né? Das mulheres que elas estão se tornando. E nesse vídeo, como eu tô falando da Helena, como eu disse, eu fico muito orgulhosa do esforço dela. Então, o que acontece? Nesse mês agora, ela parou de fazer a psicóloga porque a gente começou a ter um pouco mais de dificuldade de pagar e a gente começou a ver que, de fato, ela não tinha nada importante por conta dessa questão do desenvolvimento dela ter sido, assim, muito... Ela absorveu muito rápido. A gente viu realmente, de fato, uma evolução muito grande, muito boa. Então, a gente chegou a uma conclusão de que ela era realmente a lacuna de estudo que ela acabou não fazendo. É como se você chegasse na Alemanha e você não sabe se comunicar. Entendeu? Ela não sabe o que é letra, o que é número, o que é forma, o que é cor. As cores ela sabia, graças a Deus, mas o resto, assim, sabe, não foi apresentado. Então você não sabe fazer uma coisa, você não sabe diagnosticar, enfim, diferenciar coisas que não se foram apresentadas, entendeu? Então, a gente viu que de fato era isso. A gente não conseguiu o laudo definitivo da psicóloga porque ela disse que ainda precisava dessa questão, saber se realmente... Enfim, ela ficou um pouco amarrada na questão dos números, porque a Helena tem um pouco mais de dificuldade de assimilar os números. Mas, assim, eu como mãe... Porque, olha, eu sou uma pessoa muito coerente, assim, nesse sentido, e muito aberta, sabe? Eu não teria problema nenhum de dizer aqui que a Helena tem alguma coisa, alguma dificuldade, enfim. Olha, zero. Eu inclusive, queria descobrir rápido pra agir. Mas, sendo muito sincera, a análise que comecei... Surgiu muita dúvida na minha cabeça, mas depois que eu vi essa questão de desenvolvimento e de focar nela, e da aula particular, e da assiduidade dela na escola, enfim, tudo, eu vi como ela evoluiu, que não era de fato nada. Então, até essa questão dos números é uma questão de tempo, é uma questão de... É muita coisa, entendeu? É muita coisa apresentada de uma hora para outra. A matéria do primeiro, do pré-1 com pré-2, enfim, é tudo, é muita coisa. Então, é tempo, é tempo. Relaxei, no sentido de ficar o tempo inteiro massacrando ela, porque ela já estuda de segunda a sexta, 4 horas por dia, faz aula particular à tarde, já vem trabalho de casa que eu preciso fazer, ela já fazia análise com psicólogo. Então, gente, eu relaxei nesse sentido, fiz assim, deixei ela à vontade, parei de ficar cobrando, já deixei isso com os profissionais que já estavam agindo. Isso fez uma diferença muito grande, senti que ela se relaxou, sabe? Não se sentiu tão cobrada. E, gente, eu vim pra falar isso e pra contar um pouco mesmo, dividir com vocês o que a gente viveu e tá vivendo hoje. E dizer que estamos todos no mesmo barco. Muitas pessoas que eu conversei, muitas mães estão dizendo também que estão com essa dificuldade. Algumas menos, outras mais, porque isso depende da criança. Algumas crianças são mais maduras, pegam mais rápido. Mas... E existem mães talvez até mais focadas, ou que não focadas, mas que tenham mais tempo ou paciência, enfim, coisa que eu nunca tive, pra, sabe, ficar ali em cima e fazer as atividades e ensinar, e talvez tenham contornado melhor essa situação. Mas eu vim pra dividir, dizer que estamos todos aqui no mesmo barco e que você procure ajuda. Se você não pode procurar um profissional por fora, que você procure material, enfim, na internet tem muita coisa, faz à mão, escreve se você não consegue imprimir, tenta fazer uns exercíciozinhos, coisas, joga na internet, no Google, algumas folhinhas, entendeu? De brincadeira, faz joguinhos educativos, entra em grupos de Facebook, conversa com outras mães, sabe? Tem essa troca, dá pra gente correr atrás, e paciência, sabe? A gente tá vivendo um momento muito delicado no mundo, onde a gente, de fato, tá tentando sobreviver mesmo. Muitas pessoas perderam familiares, sabe? Pessoas queridas. Então, assim, o foco é outro nesse momento. Então, vai passar, a gente vai recuperar, se Deus quiser. Eu sei que são momentos importantes na vida das crianças e que isso abala muito a vida delas mais lá pra frente. Mas
tem tempo de recuperar. As nossas crianças, elas têm um potencial gigantesco, elas são umas esponjas mesmo, e é isso, entendeu? Vamos ter mais tranquilidade e focar sabe, no principal, que é a nossa saúde, a nossa felicidade, as nossas famílias, e deixando as nossas crianças se sentindo amparadas e mostrando para elas que estamos ali ao lado delas para somar e ajudar elas a evoluir sempre, mas esperando o tempinho delas, porque, como eu disse, cada uma tem seu tempo de desenvolvimento. A bateria do meu celular acabou na finalização do vídeo e voltei aqui só para encerrar. Gostaria de pedir desculpa se eu fiz alguma análise equivocada, se eu falei alguma palavra errada. Eu fui completamente transparente e, assim, sem nenhum conhecimento técnico. Eu só tô trocando a experiência de uma mãe aflita nessa pandemia e com os estudos do filho. E eu tô falando dela da educação infantil, mas eu sei que tem outras pessoas enfrentando problemas assim mais delicados, como eu disse, até os mais velhos, enfim. Eu sei que cada um tem o seu momento aí, né? Todo mundo tá passando por dificuldade, não existe uma pessoa que não tenha sido afetada, né, nesse momento que a gente tá passando. E dizer que também, se por acaso o seu filho tem alguma dificuldade maior de aprendizagem, vocês vão conseguir, só com foco, com organização, com estímulo e com paciência, que eu acho que é o principal, porque a gente fica aflito, a gente acha que é tudo definitivo, a gente acha que não vai passar, e vai passar e tudo vai se resolver, tá? Nós temos, como eu disse, focar no principal, e a gente está vivendo um momento muito delicado no país, né, no mundo inteiro, na realidade. Então é isso, gente. Vou deixar umas imagens, como eu disse, da Helena, desse período, algumas coisas eu vou tentar pegar aqui no celular. Então é isso, gente. Não deixe de avaliar o vídeo, de comentar, de interagir comigo. Vou deixar meu Instagram aqui também. Se você puder contar a sua história aqui embaixo. Acredito que muita gente esteja passando por momentos delicados assim. E a gente, de repente, contando um pouquinho da nossa história, a gente faz uma troca, né? E a gente se sente um pouco mais abraçada e acolhida. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.